Senhores, hoje eu trago um tema para nossa reflexão de hoje, de um ponto que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas eu acho que é por este motivo que eu também criei este canal. A gente traz esses assuntos relevantes para a gente poder, de repente, sair um pouquinho da bolha, sair um pouquinho daquelas opiniões padrões de todo mundo, né? E fazer a gente refletir sobre isso. Bom, hoje você sabe muito bem que dentro das graduações que nós temos em nosso país, você tem duas opções. Hoje você tem os cursos de licenciatura e os cursos de bacharelado. Tá? Por mais que a gente muitas vezes esqueça, mas todos os cursos de maneira geral, estou falando de cursos de graduação, de longa duração, tá? Você tem essas duas divisões. Não vou entrar em outras ramificações específicas para a gente não deixar um vídeo muito complexo. Então, muitas vezes, né, a gente acaba esquecendo, mas na verdade você tem sempre todos os cursos grandes encaixando nessas duas categorias. Tá? Basicamente, de maneira bem resumida, para quem não faz a mínima ideia de como isso é feito, os cursos de licenciatura são aqueles que são voltados para a ministração de aulas. Então, todo e qualquer curso que é específico para dar aulas, você tem, né, as licenciaturas. E todos os cursos específicos voltado ali para qualquer coisa que não seja isso, a gente encaixa dentro do bacharelado. Mas, por padrão, o que seria, na verdade, no fundo, um curso de bacharel? Um curso de graduação, que é mais de 90% dos cursos que nós temos. É basicamente aquilo que você vai abordar mais o campo teórico e os profissionais depois estão aptos para o trabalho que não seja na ministração de aulas e também para a pesquisa. Legal? Para a pesquisa. Então, muita gente desenvolve isso. Porém, contudo, todavia, entretanto, você também tem as formações de professores, não é verdade? Então, você tem lá formação em letras, formação em matemática, física, química, biologia, ciências e por aí vai. É uma lista infindável, a gente tem um monte de curso hoje em dia. E nós temos aí a separação. Então, por exemplo, dentro das letras, né, nós temos aquelas que são para licenciatura e nós temos aquelas que são para bacharelado. Tá? Então, mas por que essa divisão? Simples. Geralmente, a pessoa que faz a licenciatura em letras, por exemplo, ela já acaba o curso e ela já vai direto para a sala de aula. Então, são para aquelas pessoas que querem dar aulas. E o bacharel? Bacharel é para aquelas que, de repente, querem depois se aprofundar em algum tema teórico, quer ser um especialista em alguma dessas áreas depois, quer continuar depois a fazer um mestrado, um doutorado, continuar pesquisando, porque no fundo as pessoas esquecem, mas o mestrado e o doutorado na verdade serve para você ser um estudioso de certas áreas. Tudo bem que a grande maioria daqueles que fazem mestrado ou doutorado depois não aplicam isso em absolutamente nada na prática, né? Simplesmente um título para falar que tem um título. E muitas vezes, né, você tem a pesquisa que você pode utilizar. Então tem várias bolsas que depois você pode fazer, você pode virar um pesquisador de maneira profissional nessa área, dependendo da área, você pode mesmo desenvolver teorias, livros, obras, artigos sobre determinado ponto de vista. Tudo isso começando num bacharelado da sua escolha. Entretanto, no Brasil, você tem essa divisão dos cursos de formação. Heitor, isso sempre aconteceu? Negativo, tá bom? Isso é uma tendência relativamente recente que nós temos nas últimas décadas, tá? Eu tô parecendo aqueles velhos, né? No meu tempo, não, mas o que eu quero dizer é que basicamente nas últimas décadas o que você teve mais essa separação. Heitor, mas por quê? Por todo o contexto que eu já falei aqui para vocês, né? Então você teve cada vez mais pessoas não querendo fazer um curso relacionado à educação, né? Você teve o afastamento dos alunos do ensino médio na procura de vagas. Por isso, você começou a ter uma desistência enorme das faculdades, até que a grande política pública que teve, que é sempre aquele problema, né? De pensadores, de profissionais, de políticos que pensam em educação sem nunca terem estado na sala de aula.
Veja, olha o contexto brasileiro. Nós temos um ministro da educação a cada 1 ano e meio. Nunca tivemos uma política nacional de educação de forma una, de forma concisa, ou seja, que entra governo, sai governo, você sabe qual é a ideia da educação. Hoje, nós não temos nenhuma base para pensar, olha, para onde a nossa educação está indo? Não, dados estatísticos, eu já falei para vocês 512 mil vezes, nós estamos nos piores rankings do mundo na educação, tá? Mas, e aí o que acontece? A grande ideia, meu parênteses ficou grande, a grande ideia, basicamente, foi, vamos fazer essa separação, porque daí a gente consegue formar de maneira mais rápida um professor que vai para a sala de aula. Se eu formo um professor mais rápido, ele fica pronto mais cedo e aí a gente tem mais professores na rede e aí você não vai ter mais falta de professores. Boa ideia? Claro que não. E aí o que aconteceram? Você teve, em vez de esperar 5 anos, como era antigamente, na verdade, se você for, na época dos meus avós, quando você fazia uma formação para os professores, você demorava até 7 anos. Mas vamos pôr nas últimas décadas, que já estava em 5, e aí você teve redução, né? Para 4, para 3, na minha época, 2,5. Tá? E agora, né, reduzindo aí mais ainda. Então você teve cada vez mais encurtando esse tempo, né? Enquanto isso, você teve uma separação, ou seja, aqueles que foram para bacharel só fica na pesquisa. E aí, como é que está a realidade hoje? Hoje você continua com muita gente não querendo entrar nas licenciaturas, muita gente, de repente, abandonando. Nós ainda temos, não diminuiu absolutamente nada, tá? O número de evasão continua alto, aliás, continua aumentando, e você tem as faculdades cada vez mais facilitando o processo de entrada nos seus cursos e na manutenção, né? Facilitando nas notas, não cobrando tanto, né? Colocando professores para ministrar que não sejam muito ligados à área. Então você teve essa desvalorização gradativa que é essa realidade. Só que do outro lado, você também tem profissionais que escolheram os cursos de letras, matemática e todas as áreas que também servem para dar aulas, mas sem escolher a licenciatura. Então hoje você tem um monte de gente que foi para bacharel e dentro de todas essas áreas, mas não podem ministrar, não podem dar aulas, porque não fizeram a bendita da licenciatura. Se você for parar para avaliar, pessoal, hoje você tem uma base curricular cerca de 90% semelhante nas duas, tá? Só que eles colocam algumas disciplinas a mais em uma ou a outra e falam, olha, agora você está apto somente para dar aulas, agora você está apto somente para ser um pesquisador. E você faz essa separação. Então, já que 90% da grade, então muitas vezes você pode fazer equivalência, depende do curso. Nós temos algumas que são proibidas, inclusive, de fazer essa equivalência, mesmo com essa semelhança da grade. Você também tem um grande problema que você tem uma separação e muitas vezes, com o tempo, a pessoa dificilmente volta para aquela prática do outro lado. Então, como assim? Imagina só, você fez a formação de licenciatura, você sabe como dar aulas, você já está formado. Só que, concorda comigo? Quanto mais tempo você está ali, depois se dedicando profissionalmente, 1 ano, 2, 5, 10, quer dizer que você está se aperfeiçoando no processo da sala de aula, só que ao mesmo tempo você já está há 1, 2, 3, 5, 10 anos longe daquilo que você fazia na faculdade. Então cada ano que passa, aquela pessoa que fez uma licenciatura, é muito mais difícil depois voltar a fazer uma pesquisa. E da mesma forma o contrário. Imagina só você é um pesquisador, você está se aprofundando, sei lá, em neurolinguística, olha que delícia, né? Está lá estudando e faz, é um mestrado, estuda e vira, faz uma bolsa PIBIC, CNPq, estuda, faz outra e vai. Beleza, você já está 10 anos pesquisando sobre a importância da neurolinguística, sei lá em quem, sei lá onde, sei lá em que época. Bacana, pesquisou aquilo. A pessoa ela vai conseguir dar uma aula? Se fosse 1 ano depois da faculdade, talvez. 2 anos, 5, 10 anos. Quanto mais tempo que a pessoa está fora da prática, porque veja, na faculdade você vê todas as realidades. Estou falando uma faculdade normal, tá? E você consegue, de repente, só que quanto mais tempo você tem,
você mais dificilmente você vai optar de repente voltar. Então, muitos têm essa ideia agora, né? Pô, Heitor, então vamos pegar agora um monte de gente aí que fez bacharel e vamos falar para esse pessoal da aula. Só que o pessoal que está já há muitos anos fora, é um pessoal que de repente não quer ministrar, tá bom? Porque houve essa separação. Minha modesta opinião, e é isso que eu quero trazer para a conversa. Primeiro, essa separação ela existe em outros países do mundo? Não. Isso é típico da educação brasileira, tá? E aí você começa a fazer. Olha só que bizarro. Pessoas que dão aula numa licenciatura e que estão há muitos anos sem pesquisar. Quando eu digo pesquisar, pessoal, não é só se aprofundar e escrever sobre um tema. Você não precisa escrever um artigo para ser um pesquisador. Aliás, enfim, eu tenho uma crítica muito grande a certas teses e defesas de tese e títulos que existem hoje na universidade, mas não vou trazer esse assunto ainda para esse vídeo, mas em outro momento senão eu vou ficar muito irritado aqui e o vídeo vai descambar. O que a gente tem hoje é muita gente que tem essas formações, que sabem ali ministrar as aulas e tudo mais, só que muitas vezes não pesquisa. O que significa isso? São pessoas que não têm tempo, de repente, para se atualizar com uma tecnologia que surja. São pessoas que, de repente, continuam ministrando através da teoria que aprendeu há 5 anos, há 10 anos, há 15, 20 anos, quando fez a faculdade. Quando o professor vai ter tempo para se atualizar, para se reciclar? Não tem, porque ele também não está mais atento aos livros de pesquisa, não está mais atento aos teóricos da educação. Quando você, professor, fala isso para mim, que você, desde que fez a faculdade, parou para... deixa eu ver se... de repente a minha teoria, que aquilo que eu estou ensinando é o correto. Então vou parar alguns dias, vou refletir sobre toda a teoria que está acontecendo, vou ver se de repente surgiu alguma coisa nova na educação. Quando que tem tempo para isso? Não tem. Então você tem cada vez mais formando profissionais que estão na frente, que estão na ponta, sem estudo, sem dedicação, ou então com estudos daquela época, né, de quando eles se formam muitas vezes há 20, 30, 40 anos. Então você tem, de repente, e é assustador às vezes, muitas vezes, um professor que está ministrando da mesma forma que ele ministra há 40 anos. Mas isso não é porque, veja, ele é um professor mau, ruim, péssimo. Não, porque ele foi ensinado desse jeito. O próprio sistema está assim. É isso que eu estou fazendo esse vídeo justamente para te mostrar. Nós temos uma separação na nossa formação que já de raiz fala, professor, para de pesquisar, para de estudar e só fica ali na sala de aula. Sem atualização, sem reciclagem, sem ressignificação ali, dele parar e refletir e falar, pô, será que eu estou fazendo o correto? Será que agora aquilo podia até ser o melhor, mas de repente depois de 5 anos já não é. De repente a gente já evoluiu. E toda a ciência ela evolui. Presta atenção, toda e qualquer ciência ela evolui. Toda ciência ela vai evoluir. E aquelas ciências que nós abordamos em sala de aula, nós não paramos para refletir. Então você tem uma educação no Brasil que ela fica completamente atrasada, defasada, antiga. Por isso que a gente dá as aulas nos mesmos moldes que os jesuítas faziam há 500 anos. Porque a gente só fica replicando esse tipo de coisa. Então você tem um monte de professor licenciado que não consegue, não tem tempo, não dá para ele ter uma fonte de pesquisa, para ele estudar, para ele parar, para ele refletir. Obviamente, nós deveríamos ter uma política pública de, olha, a partir de agora, 20%, 25%, 30% de todas as aulas que o professor vai dar, vai parar e ele vai apenas pesquisar, vai apenas preparar sua aula, vai apenas estudar, continuando ganhando como se ele estivesse em sala de aula. Porque senão a gente vai ter essa separação, essa defasagem. Nós não vamos colocar na prática aquilo que acontece. Da mesma forma, você tem uma outra inversão. Ou seja, tem um monte de professor hoje em dia que você abre no currículo, minha Nossa Senhora, né? São 15 mestrados, 214 doutorados, fez 300 artigos, bacana. Professor, explica pra gente o que você aprendeu e como que a gente pode aplicar isso na educação. Porque veja, por que alguém estuda sobre algo teórico na parte da educação?
Para depois ir para falar na realidade, pessoal, olha, eu estudei sobre esse assunto e se a gente fizer dessa forma, a gente pode ter uma reflexão melhor, a gente pode ter um processo educacional melhor aqui nessa área. Olha, funciona isso aqui, tá? Eu estudei sobre isso. Não. Então você tem um monte de gente com um monte de título, estudando, fazendo um monte de coisa, pesquisando, que a gente joga no lixo. Nós, como sociedade, não pegamos essa teoria que o pessoal se dedica, se estuda, se esforça, e isso é simplesmente ignorado. Só serve para quê? Para ele depois fazer ali a defesa, ficar bajulando os professores que ajudaram no processo de formação. Os professores ganham só para rejeitar certos parágrafos. Aliás, vamos falar, né? Hoje em dia um mestrado, doutorado nada mais é do que você copiar citações de outros professores que também copiaram de outras citações e depois você não pode dar a sua opinião. Você parafraseia entre uma citação e outra e isso te dá um título de especialista em determinada área. Isso é muito esquisito, cara. Isso é muito esquisito. O sistema de, hoje em dia, de títulos, ele é muito esquisito se você for parar para pensar. Tá? E é uma máquina que se autoalimenta disso, né? E daí depois o aluno, durante o processo de defesa de tese de mestrado, ele é massacrado, humilhado por professores que já foram também por outros, e aí depois quando ele virar professor ele vai fazer a mesma coisa. E aí você cria se valorizando, professor, doutor, obrigado por você ter me ajudado nesse processo. E vira um vício tenebroso. E aí o que acontece? Hoje em dia você tem um monte de gente que estuda, forma, se dedica e depois na prática você não consegue colocar na realidade. Ou seja, há um distanciamento entre licenciatura e bacharelado, né? E isso começa aonde? Lá atrás, na nossa formação. Então, na minha opinião, entre várias coisas que a gente podia fazer, primeiro delas, sem dúvida nenhuma, não podemos mais fazer essa separação. Veja, todo e qualquer professor, ele tem que estar apto para dar aulas e tem que ter apto para pesquisar. Heitor, mas ele não quer, mas ele não pode, mas ele não gosta. Tudo bem, aí depois é uma escolha do professor, depois é uma escolha do indivíduo. As pessoas têm escolha, acredite você ou não. Agora, eu não posso formar um professor que só pode fazer uma coisa ou só pode fazer outra. É inadmissível nós termos professores na ponta, na sala de aula, que não estão aptos a fazer uma pesquisa. Né? De repente a pessoa quer fazer, de repente depois estudar, fazer uma pesquisa, se dedicar. De repente você está numa fase da sua vida que você não quer mais dar aula. E aí como é que você faz? Não, depois ele tem que voltar, fazer um curso de bacharel para depois seguir na carreira de pesquisa. Ou então ao contrário, de repente você está ali pesquisando. Agora eu quero voltar para a sala de aula. Não, mas você não tem uma licenciatura, agora você vai ter que voltar, fazer um curso, entrar. Não faz o menor sentido, ainda mais porque a gente não pode mais ter essa separação, tá? Só um pequeno detalhe, que às vezes eu recebo mensagens de outros locais e o pessoal não entende muito bem e aí as pessoas ficam confusas. Isso que eu expliquei para vocês funciona no Brasil. Só que em muitos países o nome licenciatura é sinônimo de graduação, tá bom? E o termo licenciatura serve tanto para pesquisa quanto para ensino. Essa separação ela acontece somente aqui, tá? No Brasil. Então toma cuidado. Às vezes você vai pesquisar em outros locais, em outros países e vê lá o nome licenciatura. Mas isso é sinônimo de graduação e não é somente para dar aulas, é para tudo, para tudo. Ou seja, qualquer graduação é sinônimo de licenciatura. Então, só esse adendo, esse parênteses, porque as pessoas podem se confundir, principalmente quem é aluno, que vai para o exterior, que vai pesquisar algumas coisas assim, tá? Então, é bom deixar essa separação e também para quem está no Brasil, para título de curiosidade, para entender como é que funciona, tá? Mas, no nosso país, voltando para a nossa realidade, voltando para o nosso contexto, nós temos que ter pessoas profissionais que estão na ponta e ao mesmo tempo eles saibam pesquisar, queiram pesquisar, tenham essa liberdade para fazer. Pessoal, eu acredito muito na liberdade, no indivíduo, no crescimento e também porque, pessoal, pensa um pouco, né? Durante a vida a gente muda muitas vezes de opinião, a gente tem outros interesses e aí você consegue inclusive aumentar o leque de trabalho para os profissionais. Já que também a gente tem tanta demanda para professor, a gente poderia até abrir mais opções para profissionais que estão, de repente, mais atentos à nossa realidade, que também estão mais pesquisando aquilo que é, da mesma forma que a gente pode demonstrar para os pesquisadores, para aqueles que estudam mais o campo teórico,
como funciona na prática. E tenho certeza que as pesquisas teóricas iam fazer inclusive mais sentido, mais lógica, porque iam estar conectadas com a realidade que eles iam ver. Tá? Inclusive iam enriquecer muito mais essas teses de mestrado e doutorado, em vez de ficar citando pensador, né? Ou então citando os próprios orientadores, como muita gente faz, o que é um bizarro, tá bom? Inclusive tem orientador que ganha por citação que se coloca dele mesmo. Pessoal, basicamente é isso que a gente queria falar hoje, tá? Eu queria fazer esse alerta. Na minha modesta opinião, eu queria saber o que você acha, né? Porque a gente até entende o momento que ela foi feita, só que também a gente tem que olhar para a prática e ver quando não dá certo. E essa é uma política pública que não ajudou em absolutamente nada, muito pelo contrário, trouxe mais divisão, trouxe mais dificuldade. E na minha opinião, um dos pequenos caminhos que a gente pode fazer é não separar mais nos cursos voltados a professores essa separação de licenciatura e bacharelado, ou seja, fazer uma formação única, tá? Não existindo mais essa separação. Além disso, algo que eu acabei de falar, né? Ou seja, cabia sim no professor, aquele que eles estão fazendo ali na ponta, aquilo na prática, determinar um tempo para ele, onde de repente 20%, 25%, 30% até da sala de aula, ele não precisar mais estar na ponta. Ou seja, se você tem 40 horas semanais, beleza, você continua com as 40 aulas semanais. Só que 10 delas vão ser exclusivas para você poder pesquisar, para você estudar, para você sentar, ler o que você quiser, planejar as suas aulas, ganhando como se fosse as 40 da ponta, entendeu? Sem precisar comprovar, sem precisar estar na escola, simplesmente o professor, se ele está inscrito em 40 aulas e vai ganhar pelas 40, ele só vai fazer as 30 aulas ali na prática. As outras 10, supostamente, ele fica onde ele bem entender, do jeito que ele quiser, pesquisando aonde ele quiser, mas ganhando pelas 40. Porque o professor ele precisa disso, né? Ele não tem como, estando na sala de aula, ele conseguir estudar, conseguir se dedicar, conseguir se reciclar, conseguir se ressignificar e atualizar de acordo com as informações que vão mudando, porque afinal vivemos da ciência e a ciência ela sempre muda, sempre evolui, sempre avança e é isso que a gente precisa fazer, tá bom? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. E qual a sua opinião? Escreve aqui embaixo, quero ouvir, hein? Forte abraço!